No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e Lois decidiram ter um outro filho, e chegaram a ser impedidos de realizarem isso pelo Stewie. Após a irmã de Lois ter entrado em trabalho de parto, e a terem levado para o hospital imediatamente, Peter e Lois acabaram ficando responsáveis por fazerem o serviço, e até mesmo conseguiram realizá-lo com sucesso. Além disso, o momento em que passaram com aquele bebê, acabou sendo suficiente para influenciá-los a ter um outro filho. O que não chegou a ser bem recebido pelo Stewie, pois ao pensar que poderia ser substituído, decidiu impedir de todas as formas que eles realizassem aquele feito. O episódio começa com o Stewie indo até a cozinha, e pegando seu café da manhã para assistir um desenho animado. Ao mesmo tempo, Lois acabou recebendo uma ligação, o que a fez rapidamente mudar de expressão. E ao descer até a lavanderia, e descobrir que o Peter estava assistindo alguma coisa na secadora, Lois fala que sua irmã poderia ter o bebê a qualquer momento, e como acabou sendo abandonada pelo marido, teria que ajudá-la naquela situação difícil. Nesse momento, após descobrir os benefícios que teria na casa da sua cunhada, Peter imediatamente se oferece para levar a Lois, e até mesmo lembra dos momentos em que chegou a apoiá-la. Saia desse carro agora! Se gritar, leva um tiro! Obrigado pela carona, moça. Um tempo depois, Peter e sua família chegavam na casa do Quagmire, e o questionavam se poderia ficar com as crianças por uns dias, pois eles dois precisariam resolver uma emergência familiar. E como não costumava fazer aquele tipo de coisa, Quagmire acabou tendo dificuldades para distrair as crianças. Enquanto isso, Lois tentava confortar a sua irmã naquele momento. E a mesma ainda estava triste pela atitude do seu marido. Ao mesmo tempo, Peter fingia ser o marido da sua cunhada, falando que resolveu voltar para sua esposa. E não bastando isso, também chegou a quebrar aquele objeto, e o escondeu da melhor forma possível. De volta com as crianças, Quagmire decidiu fazer uma brincadeira com o Chris, em que o fez ir atrás daqueles 3 objetos, e a premiação havia sido aquelas 2 coisas. Ao mesmo tempo, descobrimos o que o Quagmire resolveu guardar para ele. Nada menos que alguns fios de cabelos da Lois, pois pretendia fazer alguma coisa com aquela boneca. Um tempo depois, Peter ficou responsável por fazê-la companhia, e resolveu lhe dar alguns conselhos naquele momento difícil. Enquanto isso, as crianças conheciam alguns amigos do Quagmire, e o mesmo dava em cima daquelas mulheres, e o Stewie cantava uma música para elas. Já no caminho para o hospital, enquanto Lois tentava acalmar a sua irmã, Peter decidiu fazer uma parada naquela lanchonete, e pediu uma refeição até mesmo para o bebê. Peter, pelo amor de Deus, ela está tendo um bebê! Ah, tudo bem. E uma refeição infantil. Um tempo depois, eles finalmente chegam no hospital. Durante isso, não apenas descobrimos que o bebê já estava saindo, mas também que o Dr. Hartman não era um dos melhores profissionais na área de médicos. E por causa do acontecido, o parto teria que ser feito por eles. E felizmente tudo acabou dando certo, tirando a parte em que Peter confundiu o bebê com uma menina, e quis até mesmo resolver o suposto engano. Além disso, após aquele momento divertido com o recém-nascido, e Lois ter percebido seu diferente comportamento, Peter fez uma revelação inesperada, pois pretendia ter um outro filho, visto que ser pai foi uma das melhores coisas que já lhe aconteceu. De volta em casa, enquanto Chris fazia uma descoberta no seu livro de recordação, descobrindo que por causa do seu não planejado nascimento, seus pais conseguiram comprar aquela casa. Você é o meu erro favorito. Viu, Meg? Eu sou o favorito. Stewie resolveu se juntar à conversa, e logo descobriu que seus pais estavam planejando. Após isso, questionava a razão dos seus pais terem tomado aquela decisão, e não conseguia entender por qual motivo eles queriam um outro filho. Até que de repente, ao pensar na possibilidade que poderia ser substituído, Stewie resolve fazer algo a respeito, prometendo que não deixaria os seus pais realizarem o feito. Já de noite, quando descobriu através do Brian que o tal momento havia chegado, Stewie correu até o quarto de seus pais, e conseguiu os impedir de continuarem o que estavam fazendo. No dia seguinte, enquanto tentava montar aquele berço, Peter percebe que os seus amigos chegaram ali, e decide lhes contar a mais recente revelação, os deixando bastante animados com a notícia. Ao mesmo tempo, Stewie continuava com o plano de impedir que tivesse um novo irmão. Ao ter colocado algumas marcas de beijo na camisa do seu pai, e feito aquele robô idêntico a ele, falaram umas coisas bastante questionáveis. Porém,
Como nenhuma de suas tentativas havia funcionado, e seus pais estavam mais próximos de conceberem um novo filho, Stewie resolveu utilizar aquela sua nave, e a mesma poderia encolher de forma microscópica. Nesse momento, ele resolveu entrar no corpo do seu pai, aonde pretendia destruir todos os seus possíveis filhos ainda não desenvolvidos. Enquanto isso, Peter e Lois davam continuidade à sua noite romântica, e a mesma acabou sendo interrompida por um imprevisto. De volta com Stewie, ao perceber que o momento íntimo de seus pais poderia acontecer a qualquer momento, ele felizmente conseguiu atrasar um pouco as coisas, e em seguida chegou no local planejado. Com isso, Stewie se preparou para concluir a sua missão, e partiu em direção àquelas naves, de um formato num tanto quanto questionáveis, para conseguir realizar o serviço. E não apenas mostrou que estava determinado em fazer aquilo, como também chegou a destruir todas as naves restantes. No entanto, aparentemente uma das naves ainda havia restado. E então, os dois logo partiram para o ataque. Até o momento em que descobriram não ter mais munição, e com isso decidiram resolver as coisas pessoalmente. Ao mesmo tempo, a noite romântica ainda estava acontecendo, com Peter colocando uma música para tocar, e fazendo algumas coisas enquanto dançava. De volta na missão de Stewie, os dois finalmente se encontraram pessoalmente. E não apenas decidiram usar as mesmas táticas, trazendo um elemento surpresa para o encontro, mas também usaram golpes de lutas literalmente idênticos. O que chegou a resultar com os dois pegando no sono. E após isso, enquanto Stewie aparentemente havia ganhado o confronto, o seu suposto irmão revela o mesmo objetivo que ele, ou seja, tirar a vida da sua mãe Lois. O que obviamente lhe deixou bastante surpreso, pois ele também vinha planejando escapar daquele lugar. Nesse momento, Stewie ainda chegou a fazer mais uma descoberta, pois eles compartilhavam várias opiniões semelhantes. E não apenas resultou com ele ficando bastante animado, mas também percebendo que não seria tão ruim assim ter um novo irmão, pois assim poderiam fazer várias pegadinhas, e outras brincadeiras não muito sérias com a sua mãe. Ao mesmo tempo, enquanto ele entrava em desespero, por não ter certeza se conseguiria sair daquele lugar, Peter e Lois estavam prestes a realizarem o ato, mas antes decidiram usar aquelas frutas para fazer umas coisas. De volta com Stewie, ao descobrir que precisaria fazer o seu pai chorar, ele rapidamente tem uma ideia para realizar isso, e assim conseguiu sair através das lágrimas dele. No entanto, ao ir até o quarto dos seus pais, e descobrir que eles não planejavam mais ter um filho, Stewie imediatamente resolveu os convencer do contrário. Durante isso, após o Peter ter resolvido ir até o banheiro, e voltado com um comportamento totalmente suspeito, Stewie rapidamente percebeu o que havia acontecido, e partiu para cima do seu pai. Porém, ao perceber que o seu irmão ainda estava vivo, e aparentar estar feliz por causa disso, Stewie chegou a questionar a existência do mesmo.